Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 15, verso de número 14 ao verso de número 33, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. Amém? Assim diz o texto sagrado, o apostolado e os propósitos de Paulo. Eu próprio, meus irmãos, certestou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles quem não foi anunciado o verão, e os que não ouvirão entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido ir ter convosco. Mas agora que não tenho mais demora nestes sítios, e tendo já muitos anos grande de desejo de ir ter convosco, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei, e que para lá seja encaminhado por vós, ter gozado um pouco da vossa companhia. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Assim que, concluído isto, e havendo consignado este fruto, de lá, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que terei convosco, chegarei com plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito Santo, que combatais comigo nas vossas orações, por mim e a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que está na minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria, e possa recriar-me convosco, e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Amados, Paulo reconhecia que os irmãos na igreja em Roma possuíam conhecimento suficiente para exercer a bondade uns para com os outros e também para aconselhar uns aos outros na fé. Mas Paulo admite ter sido ousado em sua carta para que isso fosse despertado entre os irmãos, trazendo à memória deles aquilo que já conhecia. Paulo se coloca como ministro de Cristo entre os gentios pela graça de Deus, um servo de Cristo para levar o Evangelho aos gentios, para que eles também pudessem receber a graça do Evangelho e serem aceitos por Deus, santificados pelo Espírito Santo da verdade. Paulo se gloriava de seu ministério, de poder servir a Cristo pregando o seu Evangelho aos gentios. Porém, ele não se gloriava em suas próprias obras, pois reconhecia que tudo provinha de Deus e era para Deus. Paulo sabia que seu objetivo da pregação era conduzir os gentios para o conhecimento da verdade, para a obediência dela. E por isso, o Senhor Deus usou Paulo como um instrumento cheio do Espírito Santo na operação de sinais e de grandes maravilhas. Atos capítulo 20, verso 9 a 10, Atos 16, verso 16 a 18 e Atos 28, verso 1 a 8. E desde Jerusalém, circunvizinhas até Ilírico, ele divulgou o Evangelho da graça. Paulo foi um grande missionário e fez grandes viagens missionárias pelo Mediterrâneo, Macedônia e Ocidente. Atos capítulo 13 e 14 e Atos capítulo 15, verso 36 e Atos capítulo 18, verso 22
22, e Atos 18, verso 23, e Atos 20 e 38. Não há indícios que Paulo tenha sido até Ilírico, se bem que até poderia ter ido, mas talvez Paulo apenas usou o termo de linguagem para dizer que pregou o evangelho até aquela redondeza do Ilírico. Paulo, além de ser um grande missionário, também era um grande visionário. Ele tinha estratégias para pregar o evangelho, e a sua principal preocupação, como vemos aqui, era de não levar o evangelho em local onde Cristo já havia sido pregado, para que não evangelizasse quem já havia sido evangelizado. Mas Paulo tinha grande anseio por aqueles que ainda não conheciam o evangelho de Cristo, e com isso deixou uma passagem do Velho Testamento de Isaías capítulo 52, verso 15, onde Isaías fala dos que nunca ouviram falar de Cristo, passarei a conhecê-lo através do genuíno evangelho sendo pregado. Pois a missão missionária de Paulo era de levar o evangelho aos gentios, e tinha impedido de visitar a igreja em Roma. Mas agora Paulo sabia que não tinha mais território que pudesse levar o evangelho na região onde estava, e por isso passa a fazer planos de uma viagem missionária à Espanha. Mas antes desejava estar um tempo com os irmãos em Roma, e para que eles pudessem ajudá-lo ir até a Espanha. Paulo compartilha com eles também que no momento pretendia ir de viagem a Jerusalém para levar uma oferta que havia sido levantada pelas igrejas da Macedônia e Acaia, para ajudar aos irmãos empobrecidos que ali estavam. A igreja em Jerusalém era composta mais por judeus, e por isso Paulo diz que essa oferta era como se uma gratidão das igrejas gentílicas por poderem receber parte das bênçãos espirituais dadas aos judeus. O que Paulo quis dizer foi que, embora eles tivessem se reunido para ofertar com o coração voluntário, por serem irmãos de fé, participantes da mesma graça, os mais favorecidos deveriam ajudar os mais necessitados, servindo-os com seus bens. Paulo desejava levar a oferta aos irmãos necessitados em Jerusalém e em seguida viajar para a Espanha, estando um tempo antes com os irmãos em Roma. Paulo sabia que quando fosse visitar os irmãos em Roma, poderia compartilhar com eles grandes bênçãos de Cristo. Paulo termina o capítulo de número 15 pedindo humildemente aos irmãos em Roma para que pudessem ajudá-lo fielmente em oração, pedindo a Deus ao seu favor para que em sua viagem a Jerusalém não sofresse com represálias dos seus rebeldes que viviam na Judéia, e para que os irmãos em Jerusalém pudessem acolher Paulo com amor e aceitassem a generosidade dos irmãos gentios da oferta levantada. Assim, segundo a vontade de Deus, Paulo poderia ir a Roma cheio de alegria para revigorar os irmãos em Roma, edificando-os em Cristo Jesus. Paulo termina com uma breve oração dizendo que Deus, a nossa fonte de paz. João capítulo 14, verso 27 e João capítulo 16, verso 33. Estejam com todos os irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que a paz do Senhor habite sempre no seu lar, com a sua família e com todos nós, em nome de Jesus. Amém?